jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. No episódio de hoje a gente vai contar um pouquinho de como foi o Summer Camp, que é um programa de estágio de verão que a gente fez, e nesse programa algumas pessoas ficaram 45 dias aqui no Labs, vivendo um pouquinho do dia a dia, fazendo parte de alguns dos nossos times e podendo vivenciar, né, como que a gente trabalha aqui, quais são as nossas cerimônias, como que a gente tem a cultura da empresa, e eles vieram contar um pouquinho pra gente aqui como foi isso. Olá, me chamo Gabriel, eu fiquei no time do Super App. Olá, meu nome é Gustavo e eu fiquei no time de Data Engineer. Olá, meu nome é Marília e eu fiquei no time de Data Engineer. Oi galera, eu sou o Natan, eu fiquei na squad catálogo. Boa! Acho que para setar um contexto e um cenário inicial para a conversa partir, não tem ninguém melhor do que a Mi, que já gravou um episódio aqui com a gente e que ela puxa toda essa frente com as universidades, né? Mas ela não conseguiu participar dessa gravação. No entanto, ela deixou uma mensagem aqui pra gente para poder contextualizar todo mundo e aí a gente seguir a conversa a partir daí. Fala galera, eu sou a Michelle. Eu ano passado criei o nosso programa de relacionamento com universidades, que é o Campus Magalu. E deu tão certo, a gente interagiu com gente tão bacana, a gente trouxe gente tão boa para dentro do nosso espaço, que para fechar com chave de ouro, a gente anunciou no final do ano passado o primeiro programa de estágio de férias, o Summer Camp, né, que a gente chamou, da história do Magalu e do Luiza Labs. Então a gente recebeu aí 14 jovens, todos eles participaram de algum desafio aqui dentro, seja hackathon, seja algum desafio de inovação. E eles não sabiam na época que esse seria um dos prêmios, eles não faziam ideia. E no final a gente fez esse convite para eles participarem, passarem aqui 45 dias com a gente. Nesses 45 dias, eles tiveram uma integração, obviamente, entenderam bastante do universo do Labs, fizeram um treinamento para entender como é que é a construção, de fato, de um produto, né, que a grande maioria nunca tinha feito nada parecido. E aí eles mesmos escolheram os projetos que eles queriam atuar, desenvolver e tudo mais. E pra gente também foi ótimo, primeiro porque assim, tudo que eles construíram foram coisas incríveis e muito relevantes pra gente. Mas também serviu muito pra gente ver que, putz, mesmo com todo o ritmo acelerado que a gente tem, a gente consegue, a gente gosta e a gente quer desenvolver jovens talentos, né? Então trazer pessoas que não têm tanto conhecimento de mercado e mostrar para elas a forma que a gente trabalha, enfim, e apoiá-las também no próprio desenvolvimento. Então acho que vai ser muito, muito legal e eu tô bastante animada para ouvir esse depoimento dos nossos estagiários. Boa, então vamos aí que a conversa vai ser bem legal. Vocês meio que não sabiam que isso ia rolar, né? Porque vocês participaram do hackathon ou do desafio de inovação e isso aqui foi o prêmio surpresa, né? Quando vocês ficaram sabendo, o que vocês acharam, assim? Tipo, qual foi a reação inicial de vocês? No meu caso, eu já estava em processo de me desligar do meu antigo emprego. E foi muito surpresa mesmo, porque eu tinha tomado a decisão de então me desligar da minha experiência profissional anterior. Tinha algumas ideias, algumas coisas em mente. Tinha decidido parar por um período para dar uma descansada, enfim, dar uma desligada de algumas coisas. E aí, de repente, surgiu o convite, mas foi realmente muito surpresa, porque eu não esperava, né? Como os meninos falaram, quando a gente participou dos desafios de inovação e do hackathon, foi informado que eram só os primeiros colocados que iriam ser convidados, né? E no meu caso, a gente acabou ficando em terceiro. E aí não esperava mesmo. E de repente surgiu um e-mail da galera convidando. No meu caso, eu não pensei duas vezes. Eu já tinha curtido muito as visitas que eu tinha feito no Labs e a interação que tinha ocorrido durante o processo do desafio de inovação. E aí, quando surgiu, eu falei, cara, vou ter que ir porque vai ser muito massa, vai ser muito legal e eu tenho certeza que dali eu vou tirar uma experiência que vai realmente marcar e que realmente pode mudar até muita coisa, né? Então, eu não pensei duas vezes, né? Já estava num processo ali de me desligar da empresa, já era certo o meu desligamento. Então, eu dei meu antigo emprego e aí eu falei, não, eu vou. E topei. Só fui. Comigo foi também, basicamente, eu não sabia que eu tinha ganhado o processo do desafio de inovação. Eu tinha
que voltar pro Rio correndo, porque era aniversário da minha irmã, então eu voltei no voo correndo, e eu não sabia a notícia que eu tinha ganhado. E aí, quando me informaram que eu ganhei o desafio de inovação e que eu iria participar desse estágio, eu fiquei muito contente. E eu ia terminar a faculdade, eu tinha até pensado em tirar um recesso para mim, eu ia ficar essas férias todas só descansando mesmo, porque a faculdade tinha me cansado, mas aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei, não, eu tenho que ir, aí eu me agarrei a essa oportunidade e valeu realmente muito a pena. Eu ter saído daqui do Rio e ter ido para São Paulo durante esse período de férias, valeu muito. Foi incrível, assim, eu nem acreditei, acho que eu olhei umas 10 vezes assim, o e-mail para ver se era verdade. Aí, pô, eu meio que desacreditei também, até fiquei assim, caramba, será que é verdade? Aí, pô, porque só um dia ter ficado aí, foi no desafio, na verdade, 2 dias, mas a gente ficou um dia e voltou no mesmo dia, então foi incrível. Então ficar 45 dias ia ser massa demais, fora que era nas férias, então não ia estar fazendo nada, então foi incrível, assim, tipo, muito bom, foi uma sensação muito boa. Da hora. Eu fiquei muito feliz quando soube que ia participar, e quando eu recebi o e-mail, eu fui logo conferir. Como eu faço mestrado, é um pouco diferente. Eu não tenho férias, na verdade. Quando eu estava no Summer Camp, eu não estava de férias. Eu estava em uma modalidade que você não tem aula presencial. Pode ficar sem aula presencial. Então, eu estava estudando, postando artigos, estudando em casa, ainda no mestrado, e trabalhando lá no Summer. Foi uma experiência muito boa. E para conseguir ir, foi um pouco difícil, porque, como eu sou bolsista, tem umas regras que você não pode ter, né? Esse tipo de contrato, mas tem lá nas cláusulas, é tudo legalzinho, então é só você ler direitinho como é que essa universidade funciona sobre isso. E as meninas foram super solícitas, correram muito atrás para poder fazer um contrato com alguém de mestrado, o que me surpreendeu muito, porque eu pensei que tá tendo muita dificuldade, talvez não seja de interesse deles, mas não, a Mi, assim, correu muito atrás para eu poder ir, e eu me senti, assim, honrada. Foi muito doido, porque eu fico muito próximo da Mi e da Ju, que elas são nossas pessoas de EB aqui, EB Employer Brand, né? Eu vi o quanto elas estavam correndo pra fazer isso tudo funcionar, sabe? Correndo demais, assim. Então, foi bem legal, foi bem legal. Sim, eu me senti, assim, muito lisonjeada de elas terem todo esse trabalho só pra eu poder participar, e que eu tava com muita vontade de ir, então deu tudo certo. Eu corri aqui atrás também, atrás de assinatura, que é um pouco complicado, todo mundo é muito ocupado, tipo, chegando perto das férias fica bem difícil, então foi, assim, um empenho muito bom e valeu super a pena. Eu adorei os 45 dias, conhecer o time, assim, foi muito bom, e eu não me arrependo de nada, assim, foi ótimo. Animal, legal demais. Como foi o processo de vocês encontrarem o Labs e vocês foram entrevistados, passaram por processo seletivo e tudo mais? O que vocês acharam de tudo isso que aconteceu? Basicamente, meu orientador tinha me mandado um link mostrando esse desafio de inovação do Labs, e aí com isso eu peguei esse link e abri. Quando eu vi, era sobre esse tema de ter algo novo, ter um desafio em mente, e aí eu consegui chegar, me candidatar, e aí eu escrevi, botei tudo que eu já tinha feito no meu currículo e tudo mais, e acabei sendo aprovado e fui para São Paulo para conhecer o Luiza Labs, que eu gostei muito. O meu processo foi parecido com o do Gabriel, foi um professor meu de empreendedorismo, o Fábio, que mandou e-mail para todo mundo lá da computação, e daí eu também me inscrevi, aí fui participar do desafio, e lá no dia da final, foram 2 dias, mas no dia da final, o primeiro colocado iria participar do estágio de verão. Daí foi uma surpresa, depois eu fiquei em segundo colocado, foi uma surpresa também ser chamado, eu gostei pra caramba. Massa. Vocês todos não são de São Paulo, né? Vocês todos ficaram com a gente aqui em São Paulo, vocês todos estão participando aqui, né? Porque teve bem mais gente, e na real, boa parte de vocês não conseguiu participar da gravação aqui, mas tem várias pessoas, a gente teve uma galera em Franca, e teve uma galera que ficou em São Paulo, e vocês todos participaram aqui em São Paulo, né? A maioria não era de São Paulo, né? Eu sou do Rio. O Natan é daqui de São Paulo, que ele mora aqui meio perto da minha casa. Aí. Mas o Gabriel não é daqui, não. Eu sou do Rio também, junto com a Marília. E o Gustavo? Eu sou da Bahia, mas eu faço faculdade aqui no norte do Espírito Santo, São Mateus. Caraca, é diverso mesmo. O que é legal de ressaltar aqui, pra quem tá escutando, é que
O Nathan era a exceção do grupo, né? Que era daqui de São Paulo. A maior parte das pessoas não era de São Paulo. E o legal disso é ver que, é possível você estar em outro estado, outra cidade e fazer esse intercâmbio de experiência, né? Às vezes, quem tá olhando as coisas acontecer, que a gente publica nas redes sociais, ou no 99 Jobs, ou faz propaganda em algum lugar, vê isso e fala, que pena que eu não tô lá em São Paulo, ou em Franca, ou em Uberlândia, pra fazer alguma coisa dessas. Aqui a gente tem exemplos de que é possível sim, de fazer isso aí, que dá super certo, né? Vocês têm backgrounds diferentes, né? Tinham pessoas que eram desenvolvedores, tinha pessoas que não eram, tinha pessoas que estão começando na carreira. O que vocês sentiram de mais emocionante no sentido de ser frio na barriga, no sentido de, eu tô indo fazer um negócio que... Será que esse negócio vai dar certo ou não? O que vocês sentiram de que deu uma geladinha, assim? Acho que um dos fatores que mais me deixou, assim, com frio na barriga foi a expectativa de com quem eu ia trabalhar, em qual time. Será que seria exatamente o correspondente à minha capacidade? Tipo, eu tenho background em design, UX design, e faço mestrado em informática. Então, onde eu ficaria? Acho que foi bem, assim, interessante saber que foi uma squad tão diferente que me acolheu. Bom, no meu caso, Nathan, eu já tenho experiências profissionais, né, há algum tempo, e aí chegar para fazer um summer camp, um estágio super rápido, mais intenso, de 45 dias, foi uma parada bem legal. A gente, na primeira semana, viveu a experiência de entender e conviver com os problemas que o Labs tem, né, várias squads, vários times, vários colegas compartilharam conosco seus desafios, e aí a gente teve uma semana muito eufórica de, tentar entender, e aí alguns com background mais técnico se veem motivados a pegar um tipo de solução, de problema e de propor alguma coisa. Eu, do outro lado também, com um pouco da minha experiência, tem várias oportunidades da gente pensar em muita coisa e fluindo muito legal assim entre todos nós que participamos aqui em São Paulo, né, no Labs de São Paulo. E aí, todo mundo fica muito eufórico, porque você vê muito problema e a gente acho que rapidamente pegou a cultura de que o problema é oportunidade, a gente vai resolver as questões, a gente vai tentar auxiliar, mas dá um certo medo, porque a gente vê desafios de questões técnicas ou questões que a gente não tem experiência, ou que nunca trabalhou, ou que nunca se pensou trabalhando, né? Marília expôs aí, trabalhar com dados, não é uma coisa que ela tinha experiência e tal, mas é muito legal, porque no final a gente consegue, depois de um pouco de euforia, entender que, dá tempo de você entender e dá tempo de você propor pequenas coisas que efetivamente geram valor e que vão levar alguma ideia à frente, ou, como foi o nosso caso, descobrir que tem algumas coisas ainda não muito boas na ideia e de que elas precisam ser melhoradas, ou que a gente vai depender de alguém para melhorar a ideia, mas é tudo muito válido, né? Eu acho que a cultura que foi colocada para a gente, que a gente teve a oportunidade de vivenciar, é de que, beleza, se der certo, legal, se não der certo, a gente aprende que tem alguma coisa ali que a gente precisa pensar de novo, ou a gente precisa pivotar, ou a gente precisa entender melhor. No caso do Nathan, a gente ficou na mesma squad, porque eu cuido do catálogo e ele ficou lá comigo. E, eu tentei o máximo possível fazer com que ele tivesse o dia como se ele fosse alguém do time, porque de fato ele era. Durante esses 45 dias ele foi alguém do time. E aí eu fiz todas as dores e as coisas legais, ele passou lá com a gente. Então, e é legal você ouvir falar isso, porque parece que foi legal, assim, que era o meu maior anseio. Então, se eu conseguir fazer isso, legal, bacana. Não, foi muito legal. A gente participamos, eu e o Alex, que não tá aqui conosco, né? Mas, sim, a gente viveu as dores do dia a dia também, né? A gente não ficou só ali tentando entender aquilo que a gente se propôs a trabalhar durante o processo do Summer Camp, mas viveu os dias a dias, né? O Gouveia inseriu, o time também inseriu a gente, né? Toda a equipe inseriu a gente nas deles, nos groomings, em toda a sistemática que o time tem de trabalho. A gente teve que entrar mesmo e participar e encaixar mais um pedacinho da proposta do que a gente veio fazendo no Summer Camp no rolo ali, de esteira de coisas que o time estava entregando. Então, sim, a gente também viveu as dores. Massa. E aí, Gabriel? Então, eu fiz nanotecnologia, então meu maior medo era como eu iria me encaixar naquela área. Eu tinha feito algumas matérias de engenharia de produção, mas eu fiquei com muito receio de não saber desenvolver bem e aí não poder me encaixar. Mas eu atuei como PO no squad
de Super App, e aí, no caso, o pessoal também me ajudou bastante, me guiando. O meu maior receio lá dentro também foi como a gente ia achar algo para a gente desenvolver, porque a gente ia começar um projeto do zero, então o que a gente iria fazer? Então a gente teve que fazer uma pesquisa de mercado muito grande, a gente teve que avaliar tudo o que estava acontecendo, fez um papel de UX muito importante, o pessoal ajudou bastante a gente nessa etapa e a gente conseguiu criar um projeto do zero, que eu achei muito interessante. E o segundo maior desafio da gente, que até o Denis também, que não pôde estar aqui, ele me ajudou bastante também, e aí agora o segundo desafio foi na questão de desenvolver o projeto, que eu não pude ajudar muito nele, eu apenas ajudei a guiar em qual etapa seria mais fácil e tudo mais, em questão de viabilidade, e aí com isso ele desenvolveu o nosso projeto e a gente conseguiu ter algo factível, a gente conseguiu ver no celular realmente o que estava acontecendo, e isso que eu achei muito interessante também, o pessoal super dando apoio pra gente, e super dando uma liberdade do que a gente iria fazer, de como a gente iria fazer, então isso foi, eu achei mais interessante. Massa. Então, o que eu, assim, senti mais frio na barriga foi, saber como que uma empresa grande trabalha, né, como é que funciona tudo, e aonde eu iria ficar também. E a proposta, como foi feito, foi muito legal, o que o Nathan falou. Então a gente teve uma semana de treinamento, depois tivemos uma semana para levantar todos os problemas. Então a gente conversou com várias squads, então a gente teve uma visão geral, assim, né, do Luiza Labs e dos desafios que tem lá, e a gente pôde listar alguns problemas e definir quais seriam interessantes da gente trabalhar, que a gente achava. E depois a gente foi alocado para esses que a gente selecionou. Então isso aí foi muito legal. Acho que isso. Massa. Eu recebi o Nathan e o Alex, e vocês foram para outras squads, né? Vocês tiveram uma experiência mais próxima às coisas do time que o time tava fazendo? Vocês participaram de daily também e tudo isso? Então, no meu caso, no do Gustavo, nós participamos de todas as deles e da maioria das grandes reuniões que envolviam toda a squad de Data Engineer. A gente se sentiu bem acolhido lá, apesar de ser um tema que a gente ainda não tinha tido tanto contato assim. E foi muito bom saber que a gente era bem útil, um time que sinceramente era uma coisa assim que eu imaginava ser muito distante de como eu poderia ajudar aquele time. Foi muito, muito gratificante saber que as minhas competências, as nossas competências poderiam ser úteis àquela squad. Foi bem, bem legal. E a gente participou, sim, de todo o cotidiano deles. Massa. Eu acho que isso foi o mais legal, assim, do Summer Camp pra mim. Realmente, a gente participou de tudo, assim, de todos, da daily, das planes, de reuniões com a tribo, né? Então, tipo, foi muito legal, foi muito interessante, que é uma coisa a gente ler e saber como é, mas viver ali no dia a dia é diferente. Isso foi bem legal, assim, eu gostei pra caramba. Massa. Eu e o Denis também, a gente foi muito bem receptados lá na nossa squad, e aí o pessoal fechou muito com a gente, ajudou muito, a gente participava de todas as dailies, e também a gente participava de reuniões com outros squads, que o nosso trabalho envolvia, vários squads. Também até eles chamavam a gente para ir almoçar fora, ir no afterzinho com eles, então foi bem legal essa interação que a gente teve com o pessoal, a gente conseguiu interagir bastante. Boa. No nosso lá, eu vou falar pelo Nathan aqui, a gente levou todo mundo pra almoçar também, e a gente até chamou pra jogar RPG, mas eles não toparam. Porque a gente joga RPG meio que a cada 2, 3 semanas a gente faz uma partida lá, a gente até chamou, mas eles... Não rolou da gente jogar. A gente era muito ruim, aí não deu. O que vocês mais gostaram do lado de quem tava junto no time de vocês e que vocês falam, putz, sem terem feito tal coisa, não teria rolado? Eu acho que o que a gente propôs, né, já era um projeto que tinha aparecido lá no desafio de inovação, né? No nosso caso, o projeto que a gente tentou desenvolver e até andou um pouco com ele foi o projeto que nos levou ao pódio lá com o 3º lugar. Marília, eu, Alex e o Hans, que acabou não participando do Summer Camp. Eu acho que de fato garantiu, e eu acho que ainda tem sucesso no que a gente pensou, né? Foi todo mundo do Labs, e principalmente no caso o Gouveia, né? Que estava lá à frente com a gente na squad de catálogo, foi compreender que se a gente conseguisse fazer, aquilo de fato levaria valor e resolveria um problema que de fato existe para o negócio, né? Eu acho que se fosse falar no caso da minha experiência, da experiência do Alex, esse seria um fator, isso foi um fator muito legal, né? Todo mundo ali na squad de catálogo, não só na squad de catálogo, acho que da tribo inteira
tinha compreendido que aquilo, se funcionar, né, se a gente conseguir obter sucesso na ideia e botar realmente para funcionar, aquilo vai resolver um problema que a gente tem, ou pelo menos começa a resolver um problema que a gente tem, né? A gente depois entendeu que alguns steps não poderiam ser atendidos, a gente viu que tinha algumas dificuldades no meio, o que é extremamente normal, mas que se a gente conseguisse pelo menos caminhar um pouco, né, a gente até brincou algumas vezes lá, a gente tirou o mato alto da frente, a gente cortou o mato alto e aí a gente começou a enxergar um horizonte que a gente não conseguia ver, né? Então o fator de sucesso, o fator que foi muito legal de ver foi o engajamento de todo mundo, né? Falar, pô, realmente, vamos tentar fazer, porque se a gente conseguir, esse negócio vai nos ajudar. Boa. Já do nosso lado, a gente, como começou um projeto do zero, que a gente não tinha, assim, a noção do que iríamos fazer no começo, o pessoal de UX, tanto a Cíntia e a Flávia também de PO, ajudou muito a gente, assim, a enxergar como o mercado funciona, como ver tudo, fazer um benchmarking, como fazer essa análise do usuário. Então a gente pegou com eles bastante, eles ajudaram muito e a gente foi martelando nessa tecla até a gente chegar numa ideia inicial que a gente começou a tentar desenvolver. E aí com isso, com essa parte de desenvolvimento, a Uni, o Mega, todos eles ajudaram bastante a gente nessa questão de desenvolvimento, que eles pegaram bastante, foram guiando, até o Andrei, que basicamente foi o mentor do nosso projeto, que pegou o nosso projeto desde o início e foi guiando, olha só, a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, nessa parte de recomendação eu não consigo pegar e fazer isso direito, então ele foi guiando de como fazer certinho, e aí isso ajudou muito a gente a conseguir finalizar esse projeto. Então toda a nossa equipe, assim, todo o pessoal ajudou muito a gente, e sem eles a gente não teria conseguido tirar aquilo do papel, então foi bem legal isso. Lá na nossa equipe ficou fiquei na parte de front-end, Marília ficou como UX e o Thales ficou na parte de back-end, então, tipo, estavam funções bem definidas, foi bem legal trabalhar assim, eu nunca tinha trabalhado assim, nem com a UX e nem com uma pessoa só para o back-end, então foi muito legal isso acho que foi um fator de sucesso. Fora que a gente estava frente a frente ali com o pessoal da nossa squad, então qualquer dúvida eu tirava com eles tiveram que explicar sobre Data Lake umas, 100 vezes pra gente, né? Mas a gente conseguiu entender como é que funciona e tudo mais. Mas acho que até como eu nunca tinha trabalhado com a UX, acho que trabalhar com a Marília foi incrível. Entendi como é que funciona, o que é importante. Às vezes, como eu sou front-end, às vezes eu tenho uma visão um pouco diferente, então a gente debateu muito e conversava e chegava a uma conclusão final, então acho que isso foi bem legal. E o Thales também, junto, então a gente sempre, quando tinha um problema, a gente sentava, conversava e chegava a uma solução. Então foi muito legal. E quando tinha uma dúvida maior, a gente perguntava pro pessoal da nossa squad e eles estavam ali na nossa frente. Então foi massa. Como o Gustavo falou, acho que como o nosso time era formado com papéis definidos, né, que se ajudavam, o front, o back e o UX design, sou eu, no caso, o nosso projeto pôde correr assim, de uma maneira bem satisfatória e... Como o Gustavo falou, a gente encontrava alguns problemas em compreender como é que funcionava a parte de um catálogo de dados. Então, o Alan, o Emerson, o Felipe, eles sempre ajudavam a gente a desenrolar bastante nessa parte. Explicavam e tinham uma boa vontade de explicar pra gente como funcionava as etapas e os tipos de informação que a gente deveria expor. O grupo de UX também me ajudou muito, porque eu tive a oportunidade de recorrer a pessoas com muita experiência, como a Sabrina, que foi um anjo, assim, ela tinha uma boa vontade. Então, tudo que eu realmente não tinha tanta experiência sobre, recorri a ela, ao Léo também, e eles me ajudavam para poder, assim, fazer os testes, a parte de prototipagem da plataforma que a gente construiu de uma maneira que o UX estava sendo empregado de bem, né? E assim, todas as pessoas foram essenciais pra gente desenvolver um projeto. Animal. O que vocês presenciaram, que vocês mais gostaram e que vocês, marcou vocês bastante, assim? Vocês viram que de atitude da galera, de coisas que vocês adquiriram de experiência que vocês vão carregar pra vida, assim? Em questão de experiência, eu só trabalhei em laboratório durante o período da faculdade, então realmente eu queria ver como uma empresa funciona, e o que eu gostei muito foi ver a dinâmica da empresa, foi ver os funcionários da Magalu, eles super receptivos, a empresa é muito boa, a
dinâmica da empresa em si e também a liberdade que eles me deram, me trataram super bem. Então isso para mim foi fundamental. E aí eu vi como funciona realmente uma empresa, eu vi como é atuar como PO, que isso era uma dúvida que eu tinha de que eu seria futuramente, e acredito que eu quero trabalhar como supervisor de engenharia, ou seja, fazendo essa parte de PO, por conta da experiência que eu tive na Magazine Luiza, que isso foi muito legal para mim. Então, isso foi o que mais me marcou, foi essa decisão de o que eu vou fazer daqui para frente, e eu realmente consegui decidir com essa experiência que eu tive no Luiza Labs. Assim, o que mais marcou mesmo foi uma coisa é a gente ler, alguém falar e tudo mais, mas vivenciar é outra. Então, entender como é que funciona a organização, tipo, as squads, as tribos, né? E entender como funciona de fato os squad leads e os seus papéis também é importante, tipo, sabe o que um PO faz, um PM, um X, de fato ali no dia a dia, não só numa leitura, né? Isso aí foi incrível para mim. Então, saber diferenciar as funções assim, da empresa foi muito incrível. Questão também do que o Magazine Luiza trabalha, são anos, né, de empresa, então tem tanto tecnologia legada quanto bastante tecnologia nova, isso aí também foi bem legal para mim. E como eu fiquei lá no time de dados, a gente vivia muito isso e eu via os caras falando os problemas que tinham em relação a isso aí foi bem legal. E também o fato de trabalhar assim, com uma equipe bem definida, isso também foi bem legal para mim. Assim, mas o que mais marcou mesmo foi entender, assim, né, eu pegar essa visão de como que funciona uma grande empresa e como tudo funciona direito, né? Porque na universidade é bem diferente, então foi uma oportunidade, sim, única mesmo. Pô, o que me marcou foram várias coisas aí. Eu acho que tem inúmeras coisas positivas, acho que e que com um pouco mais de experiência, como eu já tenho profissional, talvez eu tenha observado. O Magazine Luiza é uma empresa de muitos anos já em operação e aí você vê um Luiza Labs funcionando como funciona e levando inovação, levando soluções para o negócio é uma parada que é um pouco difícil de acreditar, sabe? Mas ver na prática, como o Gustavo falou, é muito legal, porque funciona. E para quem desacredita ou não crê muito que isso seja possível, cara, a gente viu que é possível, porque dá para fazer, né? Dá para fazer, e dá para fazer legal, e dá para fazer direito. Acho que outras coisas assim positivas, eu vi profissionais, né, trabalhando com muita autonomia. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil de você atingir uma maturidade e eu vi uma maturidade dentro do Luiza de uma forma muito, muito fora assim da curva e isso é muito legal porque, cara, traz um bem-estar, traz uma sensação profissional muito legal, né? Essa questão de autonomia, de, eu sei das minhas responsabilidades, eu sei por que eu estou entregando aquilo, eu sei por que eu estou trabalhando em cima dessa necessidade e vamos embora, né? Eu também curti muito a sinergia que todos têm ali dentro, né? É muito interessante como se atingir isso. Não sei como, né? Mas o que eu vivi é uma experiência de uma sinergia de muitas pessoas juntas e todo mundo ter muita ciência do que está acontecendo, do que precisa ser feito, de como ainda talvez algumas coisas nem tudo precisa ser muito claro, mas quais são os objetivos, onde a gente quer impactar, que números a gente precisa mexer para ser melhor, para diminuir as despesas e os custos, para a gente aumentar as nossas eficiências. Eu acho que a forma que eu vi a abordagem e a sinergia que eu pude sentir ali é muito, muito fora, assim, mas é muito legal de ver. É muito fora que eu quero dizer de outras experiências no mercado, eu nunca consegui ver uma coisa como essa numa maturidade que eu vi dentro do Labs, assim. É muito fora mesmo, mas é muito bom de viver e, traz uma sensação de que as coisas são possíveis, que você pode atingir. Eu sei que deve ser um trabalho de muitos anos já, né? Mas é legal de ver. Isso é muito impactante mesmo. Pô, animal. Pode falar. Não... Então, para mim, a experiência de ter ido lá pro Summer Camp foi incrível. Eu pude, assim como o Gabriel, me abrir também bastante os olhos sobre algo que eu quero muito desenvolver mais, que é a parte de UX Design. Pude me apaixonar ainda mais
profissão que eu escolhi e pretendo seguir adiante, tendo contato com os profissionais da área. Tipo, pude ver também como é imprescindível que uma equipe funcione bem. Trabalhar com o Gustavo e com o Thales foi assim, maravilhoso, e com toda a minha squad, tipo, pude ver como é que funciona direito, assim, um trabalho de time que realmente enxerga o seu projeto como sendo dele, tipo, cada um lá se sentia pertencente, participante daquilo, entendeu? Então foi, assim, extraordinário, foi muito bom. E coisas que na academia fica um pouco difícil de você perceber, porque tem outros tipos de projetos que a gente tem que levar em consideração, e que no mercado também tem outro tipo de pegada, né? Então, ter essa experiência de mercado foi muito importante pra minha carreira, sem dúvida. Pô, que da hora. Eu percebi também bastante o acolhimento, porque, tipo assim, eu era a única menina que ficou, né, na parte de estagiários, e eu fui tratada, assim, muito bem. Eu, tipo, uma equipe que era composta majoritariamente por homens, então, e eu me senti muito parte daquilo, e foi muito bom, foi bem legal, bem legal. Eu tava com um pouquinho de frio na barriga, mas, tipo, eu tava bem disposta também, e eu fui muito bem recebida lá. A gente tenta ao máximo não agir de maneira errada com ninguém, sabe? Então acho que você falar isso corrobora que a gente parece estar fazendo um negócio legal, assim. Quando eu passei por lugares marcantes na minha vida, assim, eu sempre acabei agarrando referência de alguma pessoa que ficou lá, ou acabei pegando momentos de, putz, eu vou lembrar disso e tomar como referencial nos momentos de ter que tomar alguma atitude de alguma coisa, alguma ação. Só pra vocês saberem, assim, eu tenho alguns momentos na minha carreira que eu passei por situações e que ficou estampado na minha mente, e eu até hoje, quando acontecem algumas coisas, eu lembro, assim, nitidamente do porquê que eu faço algumas coisas. Vocês passaram por algum momento que vocês sentem isso? Olha, durante os 45 dias, eu consegui lembrar de 3 coisas, assim, muito, muito bacanas, marcantes, assim. Algumas referenciando as pessoas, outras o Labs, né? Acho que a primeira é a Mi, cara, o empenho da Mi em fazer o Summer Camp acontecer. Eu sei que não é só a Mi, a Ju também, e eu acho que todo mundo que tá ali envolvido na ideia, no processo, mas ela demonstrou uma vontade de fazer a coisa acontecer e de nos recepcionar e de nos acompanhar e durante o processo também saber como que a gente estava, como é que a gente estava se sentindo. Eu acredito que ela deve ter feito isso com cada um de nós, né, que participou, com a galera de Franca também, né? Então a Mia, assim, foi uma das pessoas que marcou bastante. Acho que a segunda coisa que muito bacana que aconteceu, diversas vezes enquanto a gente ia tomar um café, uma água, ia ali dar uma levantada, esticar as pernas, dar uma volta no prédio, assim, sabe, nas coisas, ou, enfim, eu pelo menos sempre fui abordado por pessoas que sabiam que estava rolando o Summer Camp, né, outros profissionais, o cara às vezes nem estava diretamente envolvido ou não estava nem envolvido com aquele projeto, que, por exemplo, eu estava na squad de catálogo e o cara era do Super App, de outro lugar e sempre rolava, e aí, meu, como é que tá as coisas, tal, tá rolando, estão gostando, estão curtindo, quais os desafios. Então sempre rolou uma parada de empatia, assim, da galera, de, como é que tá acontecendo, e isso foi muito legal. Aconteceram várias vezes, eu tava ali pegando um café e chegava alguém, e aí, jovem, como é que tá indo? Vocês estão trabalhando? E aí, você tá em aonde, cara? O que vocês estão tentando fazer? Isso foi muito legal. E a terceira, cara, foi até com o Gouveia, né? O Gouveia chegou em mim para trocar uma ideia, né? Eu, como profissional, já tinha exposto aí, talvez a possibilidade de continuar, de ficar no Labs, né? Se houvesse uma oportunidade. E aí aconteceu uma situação e ele veio conversar comigo, trocar uma ideia. Eu acho que foi bem bacana, né? Então, até publicamente aqui, falo, valeu, Gouveia, porque foi super legal da sua parte chegar e falar, aconteceu essa situação e, enfim, eu acho que isso mostrou o quanto as pessoas, no geral, estão preocupadas com pessoas e isso faz um diferencial tremendo na vida das outras, né? Então, eu acho que pessoas preocupadas com pessoas, cara, leva sempre as coisas ao sucesso, leva sempre a uma comunicação clara e leva sempre, a reconhecer quem é legal com a gente, quem realmente tá a fim de nos ajudar, sabe? Cara, valeu, hein? Bem, eu também, além do porta-mala, eu tive 3, assim, momentos que eu lembro bastante, que foi, no caso,
quando o pessoal receptou a gente lá da nossa squad, que o pessoal foi muito... A gente tava bem nervoso, eu e o Denis, e aí o pessoal foi acalmando a gente, mostrando tudo que tinha que fazer e chamando a gente para conhecer São Paulo e tudo mais, e aí o pessoal, a gente viu que podia confiar bastante no squad que a gente tava, que eles seriam, assim, bem prestativos com a gente, e isso acalmou bastante a gente. Um outro momento também, que eu nunca tinha passado por isso, foi a despedida do pessoal de Franca para São Paulo, eles estavam saindo, né, de São Paulo para ir para Franca, e o pessoal estava com a gente, e aí eles acabaram tendo que ir para lá, para Franca, e isso foi, assim, bem marcante, porque a gente começou a se enturmar bastante com o pessoal, e numa virada assim o pessoal teve que sair. Isso é algo que nunca tinha acontecido, então isso também me marcou bastante, foi essa despedida do pessoal. E o terceiro foi quando a gente terminou o nosso projeto, que a gente já estava terminando. O pessoal do nosso squad reconheceu mesmo todo o nosso empenho, toda a nossa motivação naquele projeto, e ficaram debatendo sobre o nosso projeto e elogiando bastante. Isso é uma coisa também que eu nunca tinha recebido no laboratório, que era uma questão de feedback, e o feedback da empresa em si também, que eles ficaram dando feedback pessoais. Então isso, eu gostei bastante de ver quais pontos eu tinha de positivo e negativo, então isso foi bem marcante para mim. Animal. O momento foi quando eu vi, eu na verdade fiquei travado em um problema e fiquei 2 dias no mesmo problema, 3 dias, já estava até chato na dele, eu falava, não, tô resolvendo tal coisa, já estava incomodado, e depois o Alan veio conversar comigo, lá da minha squad, e falou, Gustavo, você acha que esse problema é importante? Então, acho que isso eu vou levar para a vida, então, tipo, saber priorizar os problemas mais importantes e tudo mais. Então, eu fiquei travado numa coisa que nem era tão problema assim, não tinha uma prioridade tão alta. Então, acho que eu vou levar isso para minha vida, dentro aqui da universidade mesmo, já estou fazendo isso, para a vida mesmo. Acho que também o empenho de todo mundo da equipe, né? Atrás do crachá tinha uma coisa escrita que era: faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Eu acho que é muito isso. Desde pequeno minha mãe fala isso, quando eu li assim também foi muito legal, e eu vi muito isso. Acho que essas duas coisas assim eu vou levar para minha vida em relação a prioridades. Então, botar esse problema é prioridade agora ou não, e em relação a pessoas mesmo, tratar, saber conversar, saber discutir, chegar a uma conclusão final. Isso aí eu vou levar, que eu aprendi mais no Labs e foi incrível. Boa. Então, um dos momentos mais marcantes para mim foi logo no início, tipo, todo o empenho da Mi e da Ju para conseguir, né, fazer acontecer a minha participação no Summer. E daí, do início, eu já disse, nossa, tipo, não tem como não dar 100% num lugar assim, entendeu? Outro ponto foi como o nosso squad lead lidava, assim, com os problemas que apareciam, sempre com uma serenidade e sempre sabendo, assim, conversar muito bem com as pessoas, explicar muito bem aquele problema. Então, o Compa, assim, foi um exemplo. Eu e o Gustavo, a gente vivia comentando sobre isso também, tipo, como ele lidava bem com situações que a gente provavelmente ia ficar um pouco assustado de lidar, né? Então, era bem legal. O jeito que também explicavam pra gente como funcionava a parte dos dados também foi algo que me marcou. Tipo assim, você entender que você precisa às vezes ser professor. Assim, e muitas vezes a gente é professor sem entender, né? Eu até comentei com o Alan, ele falou assim, não sei se eu tenho muito jeito de professor. Eu falei que eles têm muito. Tipo, você explicar, saber que a pessoa não precisa entender sobre coisas que às vezes a gente acha banal, é muito, muito bom. Hoje em dia eu tenho muito mais sensibilidade sobre assuntos que eu vou falar, se eu sei que a pessoa, assim, tipo, não tá compreendendo. Então foi uma lição muito boa pra mim, muito importante. E a parte, principalmente de, como eu já falei, de espírito de equipe, de você lidar com os problemas e projetos como se eles fossem seus mesmo. Assim, não importa se é uma equipe menor de Summer Camp que tá fazendo aquilo ali, a gente viu a entrega desses profissionais com a gente, entendeu? Então foram momentos assim, lições que eu vou levar pra vida toda. Pô, animal demais, gente. Pra quem tá escutando aí, às vezes pensa, pô, mas e aí, vocês contrataram eles, não contrataram, não sei o que lá? Saíram várias coisas aqui do Summer Camp, né? A nossa primeira ideia era experimentar pra ver se a gente consegue, durante o nosso dia a dia maluco, frenético, cheio de demandas com urgência grande, que precisam ser executadas de maneira excelente, num tempo curto, se com todo esse caos a gente conseguia formar pessoas que estão começando e, putz, pareceu que dá,
sabe? A gente tirou várias experiências boas. Todo mundo que pegou alguém do programa de estágio pra cuidar, assim, no time e receber e etc. Ficou bem animado em ver que isso funciona. Então, a primeira coisa a gente vai ter de novo esse programa esse ano. E a gente vai querer ter uns programas maiores até, sabe? Que é muito legal o fato da gente poder pegar alguém no estágio mais inicial e ajudar a formar essa pessoa e ajudar essa pessoa a crescer e aprender, etc. Então, é bem legal, assim. Como líder, eu posso falar que é bem legal. A outra coisa é que, desde o começo, a gente sabia que seria muito difícil de conseguir contratar a galera, porque a gente tá nessa corrida louca de ter que ter gente com mais capacidade de chegar metendo a mão. Então, seria injusto da nossa parte, sabendo disso, colocar alguém dentro que tá começando com uma expectativa errada. Então, a gente foi aberto desde o começo até, com todo mundo até. A situação que o Nathan falou, que aconteceu lá com a gente, foi até essa, porque no catálogo eu fazia papel de produto também, agora eu não tô fazendo mais, a gente tem um PO dedicado, e como o Nathan tava fazendo o papel de PO do projeto que ele tava, eu fiquei com receio dele com expectativa de de assumir, né, de maneira definitiva e tal, mas a gente tem a necessidade de alguém que vá fazer algumas coisas e que tenha uma bagagem maior do que ele tem e de que várias pessoas até lá dentro têm. Então, a gente viu essa necessidade. Foi uma pessoa de lá de dentro, inclusive, né, que tava com outro projeto lá. E assim, é um produto difícil, porque o catálogo é a base de e-commerce, sabe? E-commerce vende produtos, produtos estão num catálogo. Dá pra imaginar um pouquinho a complexidade de estar nesse papel. E aí, eu fiquei só com muito receio dele estar com a expectativa errada e a gente magoar ele e etc. Então, foi isso que eu chamei ele pra conversar e tal. E eu fico feliz em ouvir que, foi legal ter feito isso, porque, de fato, minha intenção foi a das melhores. Foi legal mesmo, cara. Foi legal pra caralho. Ah, legal. Boa. Bom, galera, valeu demais. A gente gostou demais de receber vocês. Foi um bocado triste, assim, sabe, ver vocês irem, mas... muito obrigada, Gouveia. A gente, com certeza... deu um apertinho no coração voltar. E, eu tô indo pra São Paulo, mas pra fazer outra coisa semana que vem. Foi dar até uma nostalgia já. Mas muito obrigada por ter recebido todo mundo tão bem, de braços abertos e com muita disposição. E eu ia com certeza trabalhar aí nos 45 dias, todos os dias com um sorriso no rosto. Foi muito bom. Muito obrigada. Foi incrível mesmo. Não, nem fala. A gente tava no hotel, então no tempo que eu ficava aí no Labs, parecia que, sei lá, passava muito rápido. Chegava no hotel, eu ficava mais tristinho, mas, foi incrível mesmo. Só agradecer pro Labs, pra todo mundo, a mim, você, todo mundo que tá nesse projeto, Summer Camp, ainda bem que vai continuar. Legal demais. E uma pessoa ter oportunidade também, igual eu sou do interior, então, às vezes a gente acha, aqui a gente não tem muita oportunidade, vocês deram uma oportunidade incrível pra gente, acho que, foi incrível mesmo, tudo mesmo. São Paulo, o Labs, foi tudo muito massa. Vou levar pra mim. A gente eu tava falando, o Gustavo e eu, de passar esses contatos para nossa universidade. Eu sou paraense, eu me formei lá no Pará, então eu tenho contato e posso estender esses convites que vocês têm para pessoas de lá do Pará, da Universidade Estadual e Federal também. Isso aqui é uma parada que a gente chama de Campus Magalu, que é uma iniciativa pra ficar mais próximo das universidades, saca? Então, assim, a gente tem vários eventos com as universidades, e esse foi o primeiro de muitos que a gente pretende ter cada vez mais, sabe? Massa, legal demais. A gente ficou próximo lá, né? E assim, em poucas palavras, cara, o Labs é muito foda, o time que você tem lá, as pessoas que estão lá são muito foda mesmo. Todo mundo que tava junto com a gente também, muito legal, a energia é muito boa. Você também, sempre, e é verdade mesmo, assim, não é demagogia, não. Você recepcionou a gente ali, se interessou em entender o que a gente queria fazer, criticou o que precisava ser criticado, entendeu as dificuldades quando as dificuldades foram colocadas, e em nenhum momento transpareceu, e até porque acho que não gerou uma questão de frustração, a gente aprendeu ali. E, cara, valeu mesmo. A experiência foi muito, muito significativa para mim, que já tinha um pouquinho
de bagagem, enfim, já vinha do mercado. Marca mesmo, realmente marca, porque agora sim, agora gera uma expectativa, uma perspectiva de que, cara, eu posso ir longe, eu posso tentar coisas diferentes. Eu acho que isso sim gera expectativas. E essas expectativas eu quero ter, entendeu? Eu acho que isso é legal. Pô, da hora, animal demais, cara. Valeu demais aí, galera. E, pô, espero que vocês a gente ainda se fale, vocês vão em meetup, vão em evento que a gente faz aí. Isso aí é legal ver vocês. A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu também tô nessas redes como BF Gouveia, na verdade em todas elas como BF Gouveia. Bom, galera, eu sou o Natan. Todo mundo que quiser me encontrar, conhecer um pouquinho, pode me encontrar no LinkedIn como Natan Batista, Nathan. Olá, eu sou o Gustavo. Para vocês nos encontrarem na rede social, pode ser no LinkedIn, Gusta F. Silva, ou no GitHub. Oi, eu sou a Marília e você pode me encontrar no LinkedIn como Marília Campos Galvão. Então, gente, meu nome é Gabriel. Minha rede social no LinkedIn tá Gabriel Agostinho. Boa! Valeu, Gouveia. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigadão pelo convite, Gouveia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Foi um prazer reencontrar vocês. Tchau, valeu, Gouveia. Obrigado.